O desligamento de Deus, razão da queda do primeiro homem. Ponto 23. Eis como a vida se torna terrena e carnal, e porque é também chamada terra e carne. Enquanto permanece nesse estado, não possui o reino de Deus, e o objeto de seu amor lhe escapa. Isso porque ama o corporal, que é menos do que a vida. Devido a essa desordem, é corruptível o objeto de seu amor, desfazendo-se ele e abandona o seu amante, tal como ela também abandonou a Deus quando desprezou o mandato de quem lhe dissera: coma isto, não aquilo. Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 17. Portanto, o homem vê-se arrastado às penas por amar as coisas inferiores. Está assim ordenado para aquelas regiões que levam à miséria de seus prazeres e suas dores. Pois o que é a dor, a chamada dor física, senão a perda repentina da integridade do corpo, que por abuso da alma caiu sujeito à corrupção? E no que consiste a dor dita da alma, senão na privação das coisas perecíveis de que a alma desfrutava ou esperava desfrutar? A isso se reduz tudo que se chama de mal, isto é, o pecado e o castigo do pecado. Ponto 2. Voltar a Deus, da dispensão ao Uno. Ponto 24. Se durante a etapa de sua vida humana a alma vence as cobiças com que se nutriu pelo gozo das coisas perecedoras, se ela crê para vencer Deus, a ajuda com o socorro de sua graça e se submete a Ele em espírito e de boa vontade, então sem dúvida alguma ela será regenerada. Da dissipação de tantas coisas transitórias, voltará ao Uno imutável, recriada pela sabedoria incriada, mas geradora de todo o universo. Ela gozará de Deus, graças ao Espírito Santo, que é o dom de Deus. Assim se forma o homem espiritual, o que julga a respeito de tudo, por ninguém é julgado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O que ama o Senhor seu Deus de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo, não de modo carnal. Quanto a si mesmo, ama-se espiritualmente aquele que ama a Deus com tudo que nele vive. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. A restauração final de nosso corpo. Ponto 25. Pode-se concluir que depois da morte física, devido ao primeiro pecado, a seu tempo e segundo a sua ordem, este corpo será restituído ao seu primeiro estado, possuí-lo-á não por si mesmo, mas por força da alma fixada em Deus. Tampouco a alma recorba seu primeiro estado por si mesma, mas por favor de Deus, que será o seu gozo. Pelo mesmo Deus, ela grolará mais vigor do que o corpo. Esta terá força graças à alma, e a alma graças à verdade imutável, o Filho único de Deus. Se bem que a própria glória corporal, no fundo, será também a obra do Filho de Deus, porque todas as coisas foram feitas por ele. O dom que o Filho de Deus dá à alma, isto é, o Espírito Santo, não só é dado à alma, o qual a salva e a torna ditosa e santa, mas ao próprio corpo, que ficará vivificado em sua ordem na maior pureza. Pois o Senhor disse: limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior fique limpo. Mateus capítulo 23, versículo 26. Disse também o apóstolo: aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante seu Espírito que habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Abolido, pois, o pecado, desaparecerão também as suas penas. E o que restará do mal? Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Porque o ser vence o nada, e assim a morte será absolvida pela vitória. Capítulo 13. A queda dos anjos. Amaram-se mais a si mesmo do que a Deus. Ponto 26. Contra os homens santificados, o anjo mau, chamado demônio, não pode causar mal algum. Aliás, ele mesmo, como anjo, é mau, não enquanto anjo, mas por se ter pervertido voluntariamente. Se com efeito só Deus é imutável, temos de confessar que os anjos são mutáveis por natureza, e pela própria vontade que os anjos bons amam a Deus mais do que a si mesmo, permanecem firmes e estáveis nele, gozando de sua grandeza, submissos a ele somente, com adhesão grantíssima. Mas o anjo mau, amando-se a si mesmo mais do que a Deus, recusou-se a submeter-se, inchou-se de orgulho, separando-se da essência soberana, arruinou-se. Por isso ficou diminuído em seu ser primitivo, porque quis gozar daquilo que era menos, quis gozar mais do seu próprio poder do que a de Deus.
ainda que não fosse ser absoluto, ele possuía natureza excelente e gozava do sumo bem que é somente Deus. Ora, todo aquele que é menos do que já foi, não enquanto é, mas enquanto é menos, é mau. Aquele que é menos do que foi, tende à morte, que há de espantoso se da defecção vem a privação, e da privação a inveja, pela qual o demônio tornou-se demônio? Capítulo 14. O pecado vem do livre-arbítrio. Pecar é sempre ato voluntário. Ponto 27. Se a defecção que chamamos pecado exalta como febre contra a vontade de alguém, com razão pareceria injusta a pena que acompanha o pecador, pena que recebe o nome de condenação. De fato, o pecado é mal voluntário. De modo nenhum haveria pecado se não fosse voluntário. Esta afirmação goza de tal evidência que sobre ela estão de acordo os poucos sábios e os numerosos ignorantes que existem no mundo. Pelo que ou se há de negar a existência do pecado ou confessar que ele é cometido voluntariamente. Ora, quando se observa bem, ninguém nega a existência do pecado, ou admitir sua correção pela penitência e ainda o perdão concedido ao arrependimento. A perseverança no pecado é considerada justamente condenável pela lei de Deus. Enfim, se o mal não fosse obra da vontade, absolutamente ninguém deveria ser repreendido ou admoestado, e com toda essa compreensão, a lei cristã em toda disciplina religiosa receberia golpe mortal. Logo, à vontade deve ser atribuído o fato de se cometer pecado, e como não há dúvida sobre a existência do pecado, tampouco se haverá dúvida do que se segue, que a alma é dotada do livre-arbítrio de sua vontade. Julgo Deus que assim seriam melhores os seus servidores, se livremente os servissem, coisa impossível de se conseguir mediante serviço forçado e não livre. Os benefícios da liberdade. Ponto 28. Os anjos servem a Deus livremente, o que é de proveito deles e não de Deus. A Deus não é necessário nenhum bem alheio, por ser ele soberano por si mesmo. E aquele que é gerado, filho de Deus, tem nele sua própria substância, porque não é criado, mas é fruto de geração. Por outro lado, as coisas criadas necessitam do bem divino, isto é, do soberano bem ou suma essência. Elas diminuem no ser quando, devido ao pecado, movem-se menos na direção de Deus. Contudo, as criaturas não são apartadas totalmente, pois, nesse caso, seriam reduzidas a nada, o que dispõe a alma aos afetos e o corpo à disposição que ocupa, porque a alma move-se conforme a vontade e o corpo conforme o espaço. E ao que se refere à tentação do primeiro homem por um anjo mau, não faltou aí o livre consentimento da vontade. Se ele houvesse pecado por constrangimento, não teria sido réu de delito.